Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boss Garage e hoje estamos aqui com mais um vídeo da minha pit bike. Vamos continuar o processo de conversão de carburador para injeção eletrónica e para isso vamos começar aqui pela centralina Speeduino Eno 2C. Hoje vamos pegar nos kitzinhos que eu tenho disponíveis aqui na minha loja, a bossgarage.eu, que são os kitzinhos da placa e os componentes para o pessoal poder soldar em casa e basicamente vou pegar nesse kit, vou explicar como se monta, apesar de ser bastante fácil, é sempre melhor com um videozinho à maneira. Então, aqui estão os kits do Boss Garage, onde vem a plaquinha e os componentes para montar uma placa exatamente como esta. Cá estão os componentes todos identificados, um por um, e os sítios onde têm que ser ligados. Muito fácil. Primeira coisa que eu faço é dividir os componentes por categorias, diodos e conectores para um lado, depois ICs e MOSFETs para outro lado, condensadores, estas carracinhas amarelas, para outro lado e resistências para outro lado. Estão a ver que isto está tudo identificado. Duas resistências, uma vai para o R7 e outra para o R9. É tão simples que eu acho que até uma criança faz isto. Mas pá, a dificuldade que eu tive é às vezes achar o sítio aqui, porque as letrinhas são tão pequeninas e é aqui espalhado pela placa que um gajo perde tempo às vezes à procura do sítio da resistência ou do condensador, porque pronto, são coisas aleatoriamente colocadas. Cá tenho eles distribuídos. Parte de cima, resistências, condensadores, MOSFETs e diodos. Do mais pequeno, do valor mais pequeno, para o maior. E aqui nos condensadores a mesma coisa. Só nestes dois é que é assim mais importante. Agora nos outros é mais fácil ainda de encontrar os sítios. Este aqui é que tem mais quantidade. E aqui tenho tipo conectores e afins, coisas que não são tipo necessárias para meter primeiro, que são coisitas maiores que depois estorba para colocar as mais pequeninas. Então ficam para o último. Passar a soldar, umas diquinhas de solda. Uma coisa que vocês precisam não é de uma caixota destas aqui com reflow, SMD e coisas, estão a ver? Precisam de um ferro de soldar com uma ponta pequenina. Não pode ser muito grande, eu gosto dessas palmadas e pequeninas. Em baixo é o quanto basta. Não é preciso vocês controlarem temperatura e tal e coisa. Se vocês tiverem como controlar, eu costumo ter ali à volta dos 370 graus Celsius. Outra coisa muito importante é aqui o fio para soldar. Eu uso aqui um fio que tem fluxo. E isso é o mais importante. Desde que eu comecei a soldar, eu não conseguia soldar porque eu não tinha um fio de solda em condições. Então, encomendei este da China e desde o treino do drone, pá, tenho-me safado muito bem a soldar e foi aqui o fio que mudou. E além disso, é aqui esta coisinha para limpar o ferro. Sempre que ele começa já a soldar mal, esta ponta começa a ficar preta, e então um gajo passa aqui várias vezes até ela ficar brilhante e volta a soldar bem. Vou deixar a resistência de 2 watts para o último, porque elas são grandes e ocupam espaço sobre as pequeninas e dá mais jeito colocar primeiro as pequeninas e também as array, que são estas todas juntas, porque as perninhas são pequenas e um gajo precisa estar a segurá-las para soldar, enquanto que as outras é só enfoar, torcer as legs e basicamente elas ficam seguras. Resistência de 1K, R11 e R13. As resistências não têm polaridade, ou seja, vocês tanto podem meter uma perninha de um lado ou outra perninha do outro, que não faz diferença. R11 aqui. Torço as perninhas para os lados e ela já não cai, depois eu já a posso soldar. R13 aqui.
R1, R2, R4, R6, R7, R9. Super simples, é só seguir as labels dos sacos e ir colocando no sítio. Como eu digo, às vezes demora-se mais a achar o sítio dos componentes do que o resto. Por isso é que eu também estou a fazer este vídeo para vocês poderem seguir e verem onde está os componentes. Então, R10 aqui em baixo, R8, R12. Agora as tais resistências grandes, as 2 watts, R3 e R5, estão aqui, mas elas são grandes. Então eu tento colocar sempre o mais encostado possível aqui por baixo e depois o mais encostado por cima, para em baixo não ficar a tocar aqui neste conector grande, enquanto por cima não tem quase nada para tocar. E cá está o R5, mais em baixo, como podem ver, e em cima encosto o máximo suficiente. Olhem ali, encostadinho, e em cima não fica tão encostadinho, porque elas são um bocadinho mais largas que o sítio para pôr, mas estas resistências são assim grandes, então não há nada a fazer. Agora que já tenho estas resistências todas colocadas, menos as array, que são estas aqui em conjunto, basicamente posso vir aqui à parte de trás e começar a cortar os pinos pequeninos. Deixar uma pontinha para poder ser soldado e depois, quando for soldado, um gajo já pode cortar mais rentinho. Mas eu gosto de cortar rentinho antes de soldar para não ter aqui muito ensalçada. Sabem que são muitas pernas em conjunto e pronto, eu gosto de estar sempre com isto organizado para não andar a soldar nenhuma perninha à outra. Então é assim que eu deixo as perninhas pequenininhas. Para ser soldadas têm que estar sempre no sentido oposto, senão quando estão assim tão pequenininhas, se não estiverem bem colocadas, as resistências vão saltar fora sozinhas, e as minhas, como podem ver, não saltam. Agora é só soldar estas perninhas nos seus buraquinhos e depois é só parar as perninhas que ficam maiores, que a solda é super simples. O único cuidado a soldar é só mesmo aqui nestas resistências maiores que abanam. Então, deste lado levam socket e não convém serem soldadas assim descaídas para este lado, porque se for descaído para aqui, depois o socket não vai querer entrar. Então, para soldar, um gajo puxa um bocadinho para aqui e solda assim. Depois de ter uma perninha soldada, elas já se seguram bastante bem e é sempre a dar-lhe. Vamos lá dar-lhe na solda. Primeiro encosto o ferro, molho o bicho e é tão fácil como isso. É assim que eu soldo, não sei se está super correto, mas que solda, solda e solda facilmente. Uma coisa boa é que se vocês tiverem umas mãozinhas de solda, tipo, é mais fácil para soldar, dá para vocês segurarem na placa e elas não se está sempre a mexer. Uma coisa importante é não deixar o ferro muito tempo encostado na placa, porque é uma temperatura elevada e não sei até que ponto pode danificar a placa, mas sei que se tiver demasiado tempo vocês podem estragar. Tanto a placa como os componentes, certo? Não é só a placa. Ao aquecer as perninhas das resistências ou qualquer outro componente, estão a aquecer o componente. E cá estão as soldas feitas, sobram aqui as perninhas e um gajo agora levanta as perninhas, com o alicate de corte, corta e sempre com a mão por cima, porque são coisas pequenininhas, afiadas, elas saltam por todo lado e um gajo não quer deixar isto pelo chão ou que salte
para um olho, para algum sítio, certo? Aqui estão as resistências, soldadinhos, pinos soldadinhos, sempre ter atenção para não ligar aqui os que estão próximos uns aos outros, não conectar um ao outro, não é? Ter sempre atenção que não está ali nada conectado a fazer um shunt para não dar curto-circuito. RN2, aqui, estas, pá, tem umas perninhas tão pequeninas que não dobra, então o que eu faço é tento soldar uma patinha a segurar com o dedo aqui e depois ter uma segurada, um gajo pode ver se ela está certinha, direitinha, sem estar muito torcida. Se estiver torcida, um gajo tenta com o ferro alinhá-la melhor e depois solda os outros dois pinos, também é muito fácil. Uma boa solda e depois ali tenta, nem que tenha que meter a perninha um bocadinho mais para baixo para atracar no pé de primeiro e depois de atracar um gajo mete lá o bicho, empurra com o dedo em condições e aquilo solda. Depois de ter um soldado, um gajo já pode soldar os outros e vai dando sempre um toquezinho depois no final para ver se está tudo soldadinho em condições. RN5 aqui. As resistências RN2 e RN5 também pode vir como resistência individual. Estas aqui normais de duas pernas. Como podem ver, uma resistência está na primeira perna e segunda, outra na terceira e quarta e outra na quinta e sexta. E na outra RN2 a mesma coisa. Nestas duas resistências pode-se fazer assim com resistências de duas pernas, devido à falta de estoque destas assim de 6 pernas. RN1, cá está ela. RN4 e RN6 aqui do lado direito em baixo. Agora a última resistência, RN3, vai aqui ao RN3 ali em cima. Eu não sabia, mas tem algumas resistências que podem ser polarizadas. E neste caso, aqui a RN3, esta resistência comprida de 9 pernas, é polarizada e é necessário ser colocada numa certa posição. Neste caso, ela está colocada da forma errada, não está as letras viradas para nós. Ora bem, a orientação do mapa está virada para ali e a resistência deveria ter as letras viradas para nós e está ao contrário. Vejam como é que está montada esta aqui, que está corretamente, com as letras viradas para nós. Porquê? Isto funciona assim. Com as letras viradas para nós, esta resistência, os pinos dela conta-se do lado esquerdo para o direito, 1, 2, 3, 4 para a direita, ou seja, o primeiro pino é o 1 e o primeiro pino é o pino comum desta resistência. E na placa temos um quadradinho no pino 1, ou seja, este pino 1 é o comum e é o comum da resistência. Se a resistência estiver virada ao contrário, como eu montei nesta aqui, está errado porque o pino comum não está no sítio certo e a centralina não funciona como deve ser. Experiência própria. Então, tenham atenção para colocar certo, porque é a única resistência polarizada. As resistências já estão aqui soldadas. Estas que são os array não corto as pernas porque as perninhas são pequenas, então eu acabo por não cortar. Agora vou passar aos condensadores. Os condensadores é soldar com mais resistências, mas tem aqui uma coisa: as resistências não são polarizadas e os condensadores, a maioria também não são, mas os que estão marcados como polarizados têm que se ter atenção para depois ver, para colocar a perninha do mais no mais. Eu, quando chegar a este, eu explico. O C1 fica aqui à beira das resistências grandes, pau, pau, e o C18 fica aqui do lado esquerdo, pumba. Agora estão a ver que este aqui, o C4, é polarizado, ou seja, importa a orientação que vocês metem
o condensador. Neste caso tem aqui um íconezinho, tem um mais aqui do lado direito. Tem aqui as letrinhas, do lado que tem as letrinhas, não sei se vocês conseguem ver, mas tem o mais e a patinha, que neste caso é a maior, vai para o mais. Então aqui está o C4, dá para ver que tem ali um mais e a perna do mais vai para o mais. Tão simples como isso. É só ter atenção para os que estão assinalados como polarizados, colocar as perninhas para o sítio que tem que ser. Agora o seguinte é o C7, é o outro polarizado, só tem 2 polarizados e cá está. C7, está ali o mais e o condensador é a mesma coisa. Vê-se ali as letras, vê-se a perninha grande, está a indicar ali que é o mais. Vamos pô-lo aqui no C7. Com cuidado que o bicho é frágil. E dobrar as perninhas dele. Pronto. E cá estão as nossas carracinhas eletrónicas. Se eles estiverem assim um bocadinho de lado como o meu, como bem dar-lhe um jeitinho, para eles ficarem um pouco mais direitinhos, podem estorbar depois a outra componente ao lado. Neste caso é capaz de não estorbar, mas convém dar sempre um jeitinho para eles ficarem direitinhos, ficar um trabalho melhor. Agora o C11 e C17. O C11 é deste lado. Buraquinhos pequeninos. Pumba. Cá está ele. E o C17 é deste lado. Do lado esquerdo da borda. Agora este aqui de baixo é que são as letras tão pequeninas que um gajo vê mal. Mas C3 eu depois vou tentar deixar aí tipo um esquema com os números deles. Aí sim. Depois C9, C13 aqui ao lado, o C14 aqui do lado direito, o C16 aqui em baixo e o C20 também aqui em baixo. Agora temos aqui o C21 aqui em baixo também. E vamos lá ao último saquinho de condensadores. Cá está o C2 aqui. Pumbas. C5 aqui. Pumba. Dá-lhe. Depois temos o C6 ali ao lado. Dá-lhe. O C8 aqui em baixo. O C12 aqui também em baixo. Dale. O C15 deste lado aqui. E o C19 aqui deste lado. Espetacular. Já se tem aqui os condensadores todos no sítio. Agora é cortar as pernas que estorvam. Ou ir soldando primeiro as que estão aqui à maneira. E depois as que turbarem, cortar, soldar, soldar, soldar. Agora vou passar à parte dos MOSFETs. Estes MOSFETs aqui são os Q1, Q2, Q3, Q4, 5 e 6. Então, estão a ver estes retângulozinhos aqui? Onde tem um retângulo e mais 3 retângulozinhos. Isto é a orientação do MOSFET. Os 3 retângulozinhos é sempre a parte traseira do MOSFET virada para lá. Ou seja, a parte da frente é esta preta e a parte de trás é esta. A parte da frente é sempre oposta aos 3 retângulozinhos pequeninos. Ou seja, a parte da frente é virada para nós e a parte dos 3 retângulozinhos é virada para aquele. Nesta placa aqui, os MOSFETs são todos nesta orientação. Como podem ver, os quadradozinhos são todos virados para aquele lado. Então é só colocá-los todos no sítio ou um a um e soldar uma perninha de cada vez para eles não caírem. Os outros MOSFETs já estão soldados. Agora tem o MOSFET Q7, que é assim, é uma circunferência, só que tem uma parte aqui tipo cortada e na placa aqui
também está aqui uma circunferência de um lado cortado. Ou seja, a parte que está tipo cortada é para o lado como está ali no desenho. Se dar um toquezinho à perna do meio para ir ali para o sítio, por isso puxar a perna um bocadinho. E cá está ele. O regulador de 5 volts vai no 1, o 1 é aqui deste lado e estão a ver que é o mesmo símbolo como os MOSFETs, só que diz o 1. Então, os 3 retângulozinhos é para a parte de trás aqui do regulador de tensão. Cá está ele. Temos aqui o varistor, que vai no U2. O 2 é aqui. Cá está o gás. Agora os sockets do IC1 e IC2. Cá está. IC2, IC1. Então, os sockets têm aqui uma circunferência, metade, uma meia-lua. Estão a ver ali? Então, essa meia-lua indica a posição. No IC1 é para baixo, no IC2 aqui é para cima a meia-lua. Por isso, a meia-lua é muito importante. No socket não é tão importante, mas se estiver bem no socket, depois vocês também não se vão enganar a meter a meia-lua certa aqui do componente que vai em cima do socket. Agora que já temos os sockets soldados, temos aqui o chip que vai no IC1. IC1 é este aqui. Tem que se ver aqui a meia-lua que está aqui no componente, vê-se aqui a meia-lua e mete-se a meia-lua virada para a meia-lua aqui do socket. Com muito cuidado aqui nas perninhas, ver se elas estão bem nos buraquinhos, senão isto entorta os ICs e pode partir uma perninha, estão a perceber? É preciso muito cuidado nestas perninhas para encaixar nos buraquinhos. E depois está certinho, ó, pumba, está lá no sítio, espetacular. Agora no IC2 é outro componente, mas o esquema é o mesmo. Vem-se aqui ao socket, mete-se as perninhas alinhadas com os buraquinhos, com cuidadinho. Vamos passar aos diodos. Os diodos temos de ter atenção que começam por D e eles têm polaridade. Se virem aqui, o diodo é preto e tem uma risca cinzenta. Ok? A risca cinzenta não me lembro se é o menos ou se é o mais, mas penso que é o menos. Mas não importa. Isso não importa porque, por exemplo, num sítio de um diodo, estão a ver que diz aqui, por exemplo, D5. Tem o lugar dele e tem uma risquinha. Essa risquinha é virada para o lado da risquinha do diodo. Por isso é fácil fazer. D4 vai ali para o D4. A risquinha é do lado esquerdo. O cinzento é do lado esquerdo e pumba. Tão simples como isso. D1, D2 e D6 eu não gravei, mas cá está D1, D2 e D6. Pá, tão visíveis, é só para um gajo não andar à procura deles. Aqui com o vídeo é mais fácil. Agora o D3 e o D5, o D3 é aqui e o D5 é ali. Por isso, D3 risquinha para a esquerda, pumba, e D5 risquinha para a direita. Dá-lhe. Os últimos diodos são os LEDs, LED 1, 2, 3 e 4. Os LEDs têm polaridade. Então, a perninha mais pequena costuma ser o menos. E, além disso, a parte do lado menos é tipo facejado. Tipo, é a circunferência e tem tipo um corte do lado da perninha do menos. Temos o LED 1, 2, 3 e 4. Os buraquinhos redondos é o mais e os quadradinhos é o menos. Ou seja, a perna mais pequena vai no quadradinho e a perna maior vai nos redondos. Os diodos também já estão aqui todos soldados. E vejam só, as resistências, condensadores, ICs, MOSFETs e diodos já foi tudo soldado. Já só nos sobra estas saquitas aqui. Agora vamos passar aos pinos machos dos jumpers. Os pinos machos dos jumpers são encaixados por cima, onde a parte mais pequena é a que vai para baixo e a parte maior é a parte que fica para cima.
A parte mais pequena é a que vai ser soldada por baixo. Então, cá está, um de 4 pinos vai ao P3. Um conjunto de 4 pinos vai aqui ao P3. Os jumpers é assim uma coisinha mais complicada de soldar, porque a patinha é de metal e vocês ao soldar vão estar a aquecer. Então segurem, por exemplo, na da esquerda e soldem a da direita. Senão um gajo vai se escaldar, é mesmo assim. O 3 de 3 pinos, cada um vai para JP1, JP2, JP3. JP1 é ali em cima. O JP2 é aqui ao alto. E o JP3 é aqui ao alto. E agora 2 de 2 é o JP4 e o JP5. O JP4 é aqui e o JP5 é ali. Aqui está soldado o P3, o JP1, o JP2, o JP3, o JP4 e o JP5. E estes pinos para os jumpers é preciso ter cuidado, porque com estas temperaturas, se tiverem muito tempo, vocês veem que dá para empurrar os pinos. Começa a derreter e podem empurrá-los para cima ou para baixo, dependendo do coisa. Agora, os pinos macho do Arduino, para ser mais fácil de colocar, vocês têm que ter o Mega 2560. Não é incluído no kit, mas também tem no site disponível. Por isso, agora, estes pinos que estão aqui a ver, este aqui, estes aqui de fora, estes buraquinhos todos por aqui. Então, estes buraquinhos é para preencher para ligar ao Arduino. O mais fácil para se fazer é colocar os pinos no Arduino. Vocês estão a ver, os pinos maiores vão ligar no Arduino e a parte que vai ser soldada é na placa Speeduino. Então vamos começar, por exemplo, por este aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pinos. Talvez o de 5 pinos não seja o mais fácil para começar, porque esta header tem vários pinos, tem que estar a contar pinos, etc. Então mais vale começar por estes aqui que estão aqui ao fundo e sabe-se que é aqui ao fundo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Vem-se aqui, vê-se que vai ligar aqui. Então, coloca-se aqui. Depois, ali tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem-se aqui ao 10, pega-se e coloca-se assim no fim. Agora, uma pessoa já pode chegar aqui e ver se está a colocar nos sítios certos. Como podem ver, encaixou ali. Estão a ver aqui os pinozinhos. A parte de baixo está encaixada. Agora é só preencher o resto. Preenche este todo. Depois preenche este todo. E neste aqui só se preenche com 3. Vamos lá. O de todo é este aqui. Então, pumba. Preenche este todo aqui também. Pumba. Depois aqui leva só 3. E agora deste lado só nos sobra 2 conjuntos de pinos. Este aqui é preenchido todo e este aqui que não é preenchido todo. Nós temos que contar o pinozinho. Ora bem, eu acho que é só um. É só um que não é preenchido. Por isso seria mais ou menos isto aqui. Pumba, estão a ver que aquele ali está fora e este aqui é todo. Vamos lá testar a bordo, a ver se estão todos no sítio. Aqui está. Aqui também. E aqui também. Agora que já sabemos que estão no sítio e estão encaixadinhos certinhos, eles já não vão estar tortos para um lado ou tortos para o outro. Agora podemos soldar os pinos aqui por cima. Todos os pinozinhos que acabamos de encaixar. E não esquecer de soldar aqui este pinozinho que liga ao Arduino, tais como estes. Este pinozinho está aqui escondido, é só um. E também estes
dois que estão aqui escondidos à beira dos jumpers. Ou seja, a de baixo está correta, tem dois pinozinhos ali soldados, a de cima não tem os pinozinhos soldados. E aqui está o pinozinho soldado e ali não está soldado. Isto são pinozinhos que estão ali meio escondidos e à primeira vista pode saltar e faz falta. Aqui estão as headers do Arduino todas soldadas. Aqui, tudo. Agora, para tirar, é sempre com muito cuidado. Eu costumo puxar um bocadinho para um lado, puxo um bocadinho para o outro, depois venho ao outro lado, puxo mais um bocadinho, e sempre assim, para não entortar, ok? Senão depois de entortado, um gajo tem que andar a dar um jeitinho ao pino entortado e é chato, não é? Pronto, cá está. Já temos as headers soldadas e separada aqui do Mega. Só me falta soldar os sockets, este aqui, os sockets de 4 pinos, vai no IC3. IC3 aqui tem 4 de um lado mais 4 do outro, e o do Bluetooth que vai aqui em cima são esses 4 buraquinhos ali, onde diz Bluetooth. Eu vou utilizar do kit, já está tudo soldado. Sobrou, por exemplo, aqui o socket de 8 pinos, que vai aqui. Isto aqui serve para ligar o stepper driver para controlar o motor de passo. Sobrou este conector de 4 pinos que vai no P2. O P2 é aqui, é dentro, aqui estão aqui a ver estes 4 buraquinhos. O conector fica virado aqui para dentro, fica mesmo por baixo do stepper driver. O conector que liga nesse tal conector do stepper driver. Tem aqui outro conector que iria aqui, mas eu estou a pensar utilizar outro conector, mas está aqui incluído no kit para quem quer ligar diretamente na placa. Este conector aqui é o que ligava no conector que fica soldado na placa, ou seja, na cabelagem da motor iria estar cravado este conector e iria ligar ali na placa. E os jumpers são os que fazem as ligações aqui nestes pinositos. Só falta aqui uma coisa, que aqui leva um sensor MAP, não é incluído no kit, mas eu tenho lá no site este sensor, que é um MPX 4250, mede até 1,5 bar de pressão de turbo, e para uma moto eu só preciso da pressão atmosférica, por isso estão a ver que este sensor chega e sobra. Para saber a orientação de como o coloco, tenho que ver qual é a perninha dele que tem uma certa ranhura. Como podem ver, esta perninha aqui tem uma ranhura, então é a perna 1 do sensor MAP. E a perna 1 do sensor MAP vai ali onde diz MAP. Por isso estão a ver a orientação do sensor MAP, é com esta parte lisa virada para cima, mas o melhor para ser confirmado é mesmo olhar para a perninha com o golpe para saber que é a perninha número 1 que vai ao sítio onde diz MAP. E aqui está a board que eu vos mostrei no início, aqui com estes tais conectores, tal e coisa, e com este conector aqui do meio, ou seja, isto tudo é para se eu quiser instalar mais tarde. Tem aqui os jumpers que eu depois coloco, vocês estão a ver que aqui já tem alguns, depois é para colocar ali nos jumpers, e esta aqui com sensor MAP. Já posso adicionar aqui o módulo VR, que depois vou ter que utilizar para o sinal da roda fónica. Isto aqui encaixa neste. Ok, já está aqui. E módulo Bluetooth. Módulo Bluetooth, tem que se ver as ligações aqui. Se diz aqui VCC de um lado, do lado direito é VCC, diz ali mais 5. Então é só ligar no sítio onde deve ser. E cá está. A minha board NO2C está pronta para começar a instalação na moto. Já temos aqui a board prontinha, caixada no Mega, módulo Bluetooth, VR, tudo pronto para começar a instalação dela aqui na moto. Por isso, no próximo vídeo é para começar a fazer isso mesmo, começar a fazer a instalação elétrica para ligar a centralina e começar a fazer estas ligações,
porque vai ser mais um projeto bastante interessante. Malta, se vocês quiserem adquirir uma centralina destas, ou como eu tenho no 200SX, agradeço que vocês vão aí ao site. Se vocês já tiverem, não há stress nenhum. Se vocês quiserem apoiar o canal, deixem aqui o vosso like no vídeo. E para não perder os próximos vídeos, subscrevam, porque se vocês estão aqui a ver isto, é porque vocês têm interesse e com certeza estes projetos são muito engraçados. Até um próximo vídeo, um grande abraço e fui!